Professor, é verdade que estas mega explosões que a gente vê por aí na internet são reais ou é tudo fake? Na era digital, onde as informações voam de um lado para o outro mais rápido do que um foguete, vamos dar uma espiadinha no incrível mundo das explosões, que mais parecem ter saído de um filme de ação. Nessa viagem, vamos cair de cabeça em histórias reais de explosões brutais que infelizmente trouxeram a destruição quase que imediata nos locais em que ocorreram. Eventos que vão te deixar de queixo caído e revelar os segredos por trás desses estouros que fazem até os confins da Terra vibrar. Se prepare para ver de perto a grandiosidade e o impacto desses eventos explosivos, tudo captado pelas nossas inseparáveis câmeras que nunca perdem uma chance de registrar um evento único. Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso cantinho no universo digital. Eu sou o professor Sheldon e este é meu brilhante aluno. Galera, me chamo Mac e não dá pra perder as aulas do professor Sheldon. Elas são uma verdadeira viagem. E por falar em viajar, não importa para onde nossas discussões vaguem, porque sempre estaremos De volta para o assunto. Una explosión tras otra. Professor, eu vi uma notícia sobre uma explosão em um mercado de fogos de artifício no México. O que aconteceu? No dia 20 de dezembro de 2016, uma série de explosões atingiu o mercado de San Pablito, em Tultepec, no estado do México. Essa mesma cidade, que se autodenomina a capital dos fogos de artifício do país, sofreu uma tragédia de grandes proporções, desencadeada por negligência humana. Quantas pessoas morreram? As explosões foram devastadoras, causando a morte de pelo menos 35 pessoas e ferindo muitas outras. Foi um dia sombrio. Por que as explosões aconteceram? Foi um terrível acidente. Os fogos de artifício estavam armazenados de forma inadequada, o que pode ter causado as explosões. É uma triste lembrança de como eventos trágicos podem mudar completamente a vida de uma comunidade e suas tradições. E o trem que explodiu em pleno centro de uma cidadezinha do Canadá? Pois é, foi um terrível incidente, uma tragédia devastadora. Em 6 de julho de 2013, por volta da 1h da manhã, a cidade de Lac-Mégantic, no Canadá, foi atacada por uma bola de fogo gigante que varreu as ruas. E acredite, era 3 vezes maior do que os prédios mais altos da área central. Mas, professor, um lugar tão de boas, tranquilão. Como acabou virando um verdadeiro inferno? A causa foi uma série de eventos incríveis. Uma locomotiva de carga teve problemas mecânicos devido a uma manutenção mal feita. Eles usaram um material inadequado para consertá-la, o que resultou no acúmulo de óleo no corpo do compressor centrífugo. Isso continuou por 7 meses até que o compressor superaqueceu. Nesse trágico dia, o trem estava transportando petróleo bruto. Quando o compressor superaqueceu, houve uma explosão de proporções gigantescas, criando a bola de fogo que devastou a cidade. Infelizmente,
resultou na morte de 47 moradores locais e na destruição quase total do centro da cidade. A empresa proprietária da linha férrea até entrou com um pedido de falência um mês depois. Surreal demais! É para lembrar mesmo de como a segurança e manutenção em dia são importantes em qualquer sistema, não é mesmo? Exatamente. Essa tragédia nos ensina a importância de seguir regras de segurança e garantir que materiais adequados sejam usados em manutenções críticas. E o porto na China, hein, professor? A devastação foi geral. Em 2015, no porto de Tianjin, na China, ocorreu um evento terrível. Foi resultado da negligência humana e algumas pessoas importantes foram presas, até mesmo o chefe do armazém, que recebeu uma sentença de morte. Caraca, como começou tudo isso? Tudo começou com um grande incêndio no porto, tão grande que os bombeiros enfrentaram dificuldades para controlá-lo. Depois, às 11h30 da noite, houve duas explosões gigantescas. Elas causaram a morte instantânea de todas as criaturas vivas num raio de 1 quilômetro. A onda de choque foi tão forte que quebrou janelas e tetos a 6 quilômetros de distância. A causa foi o armazenamento inadequado de recipientes contendo nitrato de amônio, um fertilizante usado na produção de pão. A temperatura no armazém estava muito acima do limite seguro, o que levou a uma explosão inevitável. Nossa! Isso até parece um terremoto de tão devastador que foi! Exatamente. As explosões foram registradas como terremotos de magnitude 2,5 e 3 na escala Richter, com energia equivalente a 27 toneladas de TNT, mais do que a bomba que caiu sobre Nagasaki. Deve ter morrido muita gente, hein, professor? Infelizmente, 173 pessoas perderam a vida e cerca de 300 mil ficaram desabrigadas. Além disso, em 13 de agosto de 2015, a agência de notícias estatal Xinhua relatou que mais de 700 pessoas foram hospitalizadas, 71 em estado crítico e dezenas de bombeiros estão desaparecidos. De fato, das primeiras 50 pessoas confirmadas mortas, 12 eram bombeiros. Isso poderia ter sido evitado com precauções de segurança e responsabilidade adequadas. Agora vamos falar sobre um evento devastador que abalou a cidade de Beirute, no Líbano, em 4 de agosto de 2020. Uma forte explosão na região portuária de Beirute deixou centenas de pessoas mortas e feridas, além de causar uma destruição massiva na cidade. Professor, poderia explicar a causa do acidente? A explosão foi causada por cerca de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônio, um composto químico perigoso que estavam armazenadas sem segurança no porto de Beirute. Essa substância é usada em fertilizantes, mas pode ser altamente explosiva quando não é manuseada adequadamente. Professor, por que o nitrato de amônio pode provocar uma explosão? O nitrato de amônio é um composto químico que é amplamente utilizado como fertilizante e também pode ser usado em explosivas. A capacidade do nitrato de amônio de explodir está relacionada à sua composição química e às condições em que é armazenado. O nitrato de amônio é sensível à temperatura. Quando exposto a temperaturas elevadas, pode sofrer decomposição térmica, liberando gases como o óxido nitroso e o vapor d'água. Se essa decomposição ocorrer de forma rápida e intensa, pode causar uma explosão. O nitrato de amônio também é sensível a choques e impactos físicos. Um golpe forte ou uma colisão podem iniciar uma reação explosiva no material.
A presença de contaminantes, como metais ou outros produtos químicos incompatíveis, pode aumentar a instabilidade do nitrato de amônio e torná-lo mais propenso a explosões. A causa da explosão em Beirute, no Líbano, foi uma grande quantidade de nitrato de amônio armazenada de maneira inadequada no porto. Os investigadores determinaram que o nitrato de amônio havia sido apreendido de um navio e estava armazenado no porto por vários anos, sem as precauções adequadas. Vários fatores contribuíram para a tragédia, como armazenamento inadequado. O nitrato de amônio estava armazenado em condições inadequadas, exposto ao calor e à umidade, o que aumentou a probabilidade de decomposição térmica. Detonação inicial. A explosão foi precedida por um incêndio em um armazém próximo ao local de armazenamento do nitrato de amônio. O calor do incêndio pode ter desencadeado a decomposição do nitrato de amônio. Explosão secundária. A explosão inicial do nitrato de amônio levou a uma explosão secundária muito maior, causando danos devastadores. De volta para o assunto. A explosão resultou em uma enorme nuvem em formato de cogumelo, incêndios, prédios danificados e foi ouvida a 240 quilômetros de distância. O governo do Líbano declarou 3 dias de luto, um estado de emergência na capital e alocou fundos de ajuda para lidar com a situação. E o estrago foi muito grande? Essa tragédia em Beirute é um lembrete da importância da segurança e do manejo adequado de substâncias perigosas. Esperamos que medidas sejam tomadas para evitar que eventos como esse aconteçam no futuro. Fiquei sabendo que, além de tudo isso, muitas pessoas foram para as ruas se manifestar contra o governo. Sim. Por conta da situação de crise, protestos eclodiram em todo o Líbano contra o governo por seu fracasso em evitar o desastre, juntando-se a uma série maior de protestos que vinham ocorrendo em todo o país desde 2019. Em 10 de agosto de 2020, o primeiro-ministro Hassan Diab e o gabinete libanês renunciaram. E aí, pessoal, chacoalhamos muitas mentes hoje com essa aula para lá de explosiva. Mas lembrem-se, a natureza ainda tem algumas cartas na manga e no próximo vídeo vamos abordar as explosões monumentais que ela nos reserva. Não se esqueçam de deixar aquele like maneiro, comentar suas explosões favoritas, compartilhar com seus amigos e, é claro, detonar o botão de inscrição no nosso canal. Até a próxima explosão de conhecimento. Até a próxima explosão de conhecimento.